Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã já de quarta-feira, né? Semana de quarta-feira, são 21/9/2022, são 6h04, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nesta manhã eu amanheci com uma mensagem nova, uma reflexão nova, voltada à questão de mudança ou transformação. Mudança versus transformação. Baseado no livro de Lucas, você pega aí a Bíblia, a palavra de Deus, e depois você nota essa passagem bíblica aí para você não esquecer. E o tema dessa reflexão, e não vai ser só essa, mas eu vou trazer uma sequência de mensagens sobre isso. Anteriormente eu estava falando sobre a voz de comando de Deus. Agora eu vou trabalhar em outra dimensão. Eu vou falar sobre mudança ou transformações. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32, fala assim: Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conheces. Então, esse é o texto de Lucas capítulo 22. O versículo 31 anterior fala: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu quero usar esse texto para falar da questão da convenção de transformações, porque diz a Bíblia que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. As velhas coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E uma coisa que tem me chamado a atenção durante esses anos que sirvo ao Senhor é o comportamento de muitos cristãos, de muitos crentes, ou nos englobando, nós numa totalidade, eu, você, nós, todos, temos que fazer uma observação entre mudanças ou transformações. Ou, se você entender melhor no plural, mudança ou transformação. Como assim, pastor Edson? Mudança é aquilo que você pode fazer e depois você pode retroceder e fazer da mesma forma. Por exemplo, se eu compro um carro novo e não gostei daquele carro e tiver condição de comprar outro, eu retrocedo e troco por outro. Não gostei da cor, não gostei do ano, não gostei do modelo, você vai lá e troca. Outro exemplo, você compra uma roupa, você não gosta, você troca dela, troca quantas vezes você quiser. Isso é mudanças no sentido físico. Eu compro uma casa, não gostei daquela casa, mas eu posso trocar por outra. Então, tudo que você muda
você pode retroceder e fazer novamente do mesmo jeito. Agora, uma transformação você não pode. De maneira nenhuma. Você transformou, acabou. Fez uma transformação ou aconteceu uma transformação, já era. Um exemplo disso, nós vemos o exemplo da borboleta. A borboleta, quando ela se transforma em lagarta, ela não tem como mais se retroceder para ser uma borboleta novamente. Esse é um exemplo para que você possa entender o que é uma mudança, o que é uma transformação, isso dentro de uma visão espiritual, isso dentro de uma visão bíblica. Quando Deus, aqui o próprio Jesus falou para Pedro, que quando você se converter mesmo, volte, vá, confirme os seus irmãos, em algumas outras versões. Então Pedro ali estava passando ali por um momento que precisaria de uma transformação. A mudança não quer dizer que você é um crente em Jesus Cristo, é um cristão verdadeiro, é um filho de Deus. Apenas você só mudou de religião, mudou o seu linguajar, porque é muito fácil você ter uma mudança semelhante a um filho de Deus. Você vai fazer tudo que um crente faz. Apenas você vai fazer uma semelhança, uma cópia, uma xerox, como diz o linguajar mais ideal. Então, o que acontece? Você pode mudar de religião, de repente você é um budista ou católico ou espírita, enfim, qualquer outro tipo de religião que não seja uma religião cristã. E você diz, a partir de hoje eu vou ser crente em Jesus Cristo. E você fazer tudo aquilo que o crente faz. Mas você só faz só a parte você só teve uma mudança. Só uma mudança, não teve uma transformações ou uma transformação de dentro para fora. Por isso que a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós se tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quer dizer, você não teve uma mudança, você teve uma transformação. E transformação não tem volta. Ela não tem como você retroceder, como eu citei o exemplo da borboleta. A borboleta, ela, antes de ser lagarta, ela é uma borboleta, mas a partir do momento que ela passa pela transformação daquela parte que nós sabemos, então ela passa a ser lagarta. E a partir do momento que ela passa a ser uma lagarta, ela não tem como retroceder e ser uma borboleta de novo. Então isso são exemplos que dá para você entender o que é uma transformação, o que é uma mudança. A pessoa pode até mudar dentro do gênero humano, querer mudar a sua genética, querer mudar a sua personalidade, ou querer mudar de sexo. Mas lá dentro do seu DNA, Deus já te fez como homem. A gente vê muito exemplo disso. Então, beleza, eu nasci homem, mas eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Então a pessoa vai lá e faz uma mudança de sexo. Eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Ela também vai lá e faz uma mudança de sexo. Uma mudança, mas não uma transformação dentro do DNA, porque quando Deus fez o ser humano, macho e fêmea, não tem como. Ele transformou, ele criou. Então o homem ele quer descriar, o homem quer destransformar, ele não consegue. Pode até fazer a mudança, aquela mudança, mas lá dentro do infinito da alma da pessoa, no espírito, ele continua homem. Quem é homem? Se é mulher, ela continua mulher, por mais que ela mude de sexo, ou o homem mude de sexo para a mulher e a mulher para o homem, mas eles não tem como
transformar dentro de si. Lá no infinito da sua alma, a pessoa sabe quem é a mulher que troca o sexo para o homem. Ela sabe lá dentro de si que ela não é homem. E o homem que troca a sua parte do sexo para a parte de mulher, ele não consegue. Também lá dentro da cabeça dele vai saber que ele é homem. Isso Deus deixou dentro do subconsciente de cada criatura que ele fez. Não tem como transformar. A mudança faz, mas a transformação não consegue. Então é um exemplo para você entender que quando você aceita Cristo como único e suficiente Salvador, você tem que ver que você sentar, fazer uma análise da sua vida, se você está tendo uma mudança ou uma transformação. A mudança, ela é passageira, a pessoa pode retroceder ao estado original. A transformação não tem como. Se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo, cada dia que passa a pessoa vai tendo mais, vai se parecendo mais com o Senhor, mais com Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos nos aperfeiçoando até chegar à estatura de um varão perfeito. Então, a pessoa se converter, ter uma verdadeira conversão em Jesus Cristo, não é uma mudança, é uma transformação de dentro para fora, por intermédio do Espírito de Deus. Quando é uma mudança, não. De repente a pessoa teve uma vontade de ir na igreja por interesse pessoal, ou por um sufoco, ou por uma certa pressão que a pessoa estava passando naquele momento. Ele foi para a igreja e gostou do ambiente, gostou das músicas, dos hinos, gostou da linguagem dos crentes, gostou daquela plataforma ali. Então ele disse, beleza, eu vou mudar. Ele começa a falar como crente, ele começa a andar como um crente, ele começa a ler a Bíblia como um crente, ele começa a dizimar como um crente, oferta como um crente, toma a Santa Ceia como um crente. Então todo o seu linguajar é como um filho de Deus verdadeiro. Mas no infinito da sua alma e do seu espírito não aconteceu uma transformação. Então por isso que você vê muitas pessoas desistindo da fé cristã, desistindo da fé em Jesus Cristo, porque não tiveram uma transformação verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Só fizeram uma mudança de comportamento, só isso. Então a mudança não é que não vai valer nada. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, 21 até 23 aproximadamente, que muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor. Quer dizer, não é só você dizer Senhor, Senhor que é filho de Deus. Meu Deus, que é filho de Deus. Mas Senhor, eu não fiz isso no seu nome. Beleza, fez tudo no nome do Senhor, tudo parecendo como um pastor, tudo parecendo como um diácono, como um presbítero, como um evangelista. Ah, mas eu fui consagrado. Beleza, te consagraram, mas só você recebeu só o título de pastor, só o título de obreiro, ou diácono, ou presbitério, ou evangelista, ou bispo, ou pastor, ou missionário. Recebeu título. Uma mudança, só teve uma mudança. Recebeu título. Título não quer dizer que você teve uma transformação, um convertimento verdadeiro. Você se converteu verdadeiramente. Só tem um título, mas não tem a conversão, não tem a transformação do Espírito de Deus na sua vida. Então é por isso que muitos estão se perdendo e muitos até fazem discípulos praticamente já desviados, discípulos praticamente já não tem, sem uma transformação, só mudança de atitude. E mudança de atitude
não é uma transformação, não é conversão. Não quer dizer que você se converteu. Então, quando você se converte, não tem como retroceder atrás. Então, vejamos que tudo dentro de um campo espiritual, se você entender melhor, tem que ter transformação ou transformações. Não adianta. Não, você vai ficar como Pedro. Pedro levou a sua vida inteira ao lado de Jesus, achando que era crente, achando que era discípulo verdadeiro, mas no final das contas não era. Quando chegou o momento da prova crucial, quando chegou o momento que a sua fé foi provada, que Deus até permitiu que Satanás peneirasse, jogasse ele dentro da peneira espiritual e peneirasse, sacudisse ele negou o seu mestre. Então nós temos que ter muito cuidado, tem que ter certeza daquilo que você está falando, se você teve uma mudança ou uma transformação, se você se converteu a Jesus Cristo ou só está levando uma vida de oba-oba. E aí você está correndo risco está até pior do que antes de verdadeiramente ir para uma igreja, porque você vai para a igreja pensando que é crente e não é crente. Então isso é uma mentira, e a mentira contada para a própria pessoa é muito complicado. A pessoa se enganar, sabendo que está sendo enganado, ele mesmo se enganando, porque a Deus não engana, ao homem não engana. Então por isso que nós devemos ter o maior cuidado. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos ele, tem que ser uma transformação de dentro para fora, e a pessoa sabe, que foi liberto, que teve uma libertação. Então, no sentido de Pedro, ali foi na vida geral dele que precisava ele ter uma transformação. Pode ser que você se converteu em algumas áreas da sua vida, mas em outras você só teve uma mudança. Então você tem que procurar onde você mudou e não teve uma transformação. Pode acontecer isso. Então, a partir de hoje, você ouvindo essa reflexão, analise bem aonde você só mudou, não teve uma transformação. Porque se você só mudou algumas coisas na sua vida e não teve uma transformação dada pelo Espírito de Deus, você está correndo risco de perder a sua salvação, risco do inimigo te pegar nas esquinas da vida e fazer uma grande bagaceira na sua vida, porque você está levando uma vida de mentira, e levar uma vida de mentira é fracasso na hora, não tem como. A própria Bíblia fala que se a pessoa levar uma vida de mentira, vai estar colhendo a sua própria mentira. Então nessa manhã, espero que você pense bem, reveja bem aonde você só mudou, não teve uma transformação, ou aonde você só teve uma mudança geral e não teve uma transformação geral. Vice-versa, se você só mudou em algumas partes da sua vida e em outras partes você se converteu verdadeiramente, teve uma transformação, beleza. Aí você vai procurar somente aquelas partes que você só mudou e ter uma transformação. A maneira correta é que você, no dia que você aceitou a Cristo, você tinha que receber uma mudança geral, ou seja, tinha que receber uma transformação geral, não só uma mudança geral. Corrigindo aqui a expressão minha aqui. Então, mudança geral não quer dizer que você teve uma transformação geral.
mudança geral não quer dizer que você é um crente. Você só é crente em Jesus Cristo quando você se torna uma nova criatura, as velhas coisas deixou para trás e eis que tudo fez novo. Okay? Tudo que você fazia anteriormente, não retorne mais fazer, de maneira nenhuma, porque isso se torna pior do que antes. Então, você se converteu verdadeiramente a Jesus, se mantenha firme e cada vez mais buscando transformações na sua vida, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida, que nós venhamos ser crente verdadeiro, transformado pela água e pelo Espírito de Deus, transformado pela mudança celestial dentro de nós, para que a gente possa ter paz, possa ter sossego e passar essa paz que nós recebemos para as pessoas que não têm, que é uma paz eterna, não é a paz que este mundo dá. A paz que esse mundo dá é só uma mudança de atitude. E aí, com um pouco tempo, a pessoa está do mesmo jeitinho. Agora, a transformação verdadeiramente é uma paz verdadeira que você está recebendo dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Tá bom? Que Deus te abençoe nesta manhã e que essa reflexão você venha tomar posse na sua vida, para que as coisas possam verdadeiramente ser transformadas, não só mudadas. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.